Não passe esse vídeo. Eu tenho uma palavra para a tua vida. No dia de ontem, dia 5 de abril de 2023, aconteceu uma grande fatalidade lá em Blumenau, em Santa Catarina, e um massacre dentro daquela creche. 4 crianças tiveram a sua vida ceifada e tantas outras tragédias, massacres, fatalidades que têm acontecido em volta da terra, no mundo que nós estamos vivendo. E alguém perguntou, na onde é que Deus estava diante daquela tragédia, diante daquele massacre e diante de tantas as fatalidades que têm acontecido no mundo. E eu tenho uma palavra para te dizer: diante de todas as fatalidades, diante de todas as tragédias, diante de tudo de mal que tem acontecido no mundo em que nós estamos vivendo, na onde é que Deus está? É simples, Deus está no mesmo lugar. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. E lá de cima, ele observa todas as coisas que acontecem no planeta Terra, no universo, pois tudo está debaixo do seu domínio, tudo está debaixo do seu controle. E porque Deus não fez nada diante daquela situação e de tantas as situações, tragédias, massacres, fatalidades que têm ocorrido, pois Deus lá de cima, ele observa que o homem aqui embaixo prefere, na maioria das vezes, dar lugar ao seu arqui-inimigo, dar lugar ao seu adversário, ao invés de dar lugar ao Santo Espírito de Deus. E na onde Deus estava? Está no mesmo lugar de sempre, observando o homem, dando mais vazão, dando mais lugar ao inimigo do que ao Santo Espírito de Deus. Na onde é que Deus estava quando Eva, ela comeu do fruto proibido? Deus estava no mesmo lugar, só observando. Observe, o homem tem mais facilidade, é mais inclinado ao mal do que ao bem, é mais inclinado a dar ouvidos à voz da serpente do que à voz do Espírito de Deus. Deus estava no mesmo lugar e Deus está no mesmo lugar diante de todas as fatalidades que têm ocorrido sobre a face da terra. O detalhe está para quem o ser humano está dando legalidade, está se inclinando, está abrindo a porta do seu coração. O segredo está a qual voz o homem está dando ouvido. Eva deu ouvido à voz da serpente e aconteceu o que aconteceu. E tantos têm tanta facilidade em dar ouvidos à voz da serpente do que à voz do Espírito de Deus. E a consequência do ser humano dar ouvido à voz da serpente e não dar ouvido à voz de Deus é trágica, pois fatalidades acontecem, massacre acontece, morte, chacina, homicídio e tantas tragédias acontecem pelo fato do homem não dar ouvido à voz de Deus e dar ouvido à voz do inimigo. Na onde Deus estava e na onde Deus está diante de tudo isso que está acontecendo, eu te digo, Deus está no mesmo lugar de sempre. E lá de cima, ele só está observando. Lá de cima, ele está olhando. E por que que Deus não intervém? Por que que Deus não age? Porque dentro do ser humano, no ser humano está embutido algo chamado livre-arbítrio. A gente escolhemos para quem a gente vamos dar vazão, a quem nós vamos dar ouvidos, para qual caminho nós vamos seguir.
É nós que escolhemos. Tudo na vida é fruto de uma escolha. A gente escolhe ou dar vazão a Deus ou dar vazão ao inimigo. A gente escolhe ou dar ouvidos à voz de Deus ou dar ouvidos à voz do inimigo. E detalhe, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz entregue na mão do inimigo, do adversário. E Deus está só observando. É na onde que entra a minha e a tua vontade, a minha e a tua escolha. Ao invés de escolhermos o mal, ao invés de escolhermos errado como tantos e tantos têm escolhido, vamos escolher estar no centro da vontade de Deus. E se estivermos no centro da vontade de Deus, com certeza as nossas escolhas serão certas, as nossas atitudes serão certas e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Na onde Deus estava? Deus está no mesmo lugar de sempre. Só observando, diante de tantas as catástrofes, diante de tanta ruindade, tantos massacres, tantas tragédias, tantas fatalidades, na onde Deus está? Sentado no seu trono. Deus está no mesmo lugar, só observando a quem o homem, o ser humano, está dando vazão, está dando legalidade, está ouvindo a voz. Então, eu quero trazer uma reflexão ao teu coração. Não dê ouvidos à voz da serpente, não dê ouvidos à voz do adversário, não dê ouvidos à voz do inimigo, porque quando o homem dá ouvidos à voz do inimigo, quando o homem dá ouvido à voz da serpente, ao arqui-inimigo de Deus e da humanidade, a consequência é drástica, o fim é trágico, é o pior, é fatalidade, é sofrimento. Mas quando o homem prefere, diante de todas as situações, dar ouvidos à voz de Deus, o pior é evitado e o nome do Senhor Jesus é glorificado. Na onde estava Deus? Deus estava e está no mesmo lugar. Mas ao invés de escolhermos errado, ao invés de escolhermos as trevas, ao invés de escolhermos o mal, ao invés de escolhermos o mundo, ao invés de escolhermos o inimigo, vamos escolher estar no centro da vontade de Deus. E tudo será diferente no nome de Jesus. Reflita nesta palavra e que Deus te abençoe.